E aí, guerreiros e guerreiras, bem-vindo ao canal Força Guerreiro. Hoje eu quero trazer para vocês um projeto novo que vai começar hoje, o podcast Fala Peixe. Fiquei muito tempo fora do ar, sem gravar nada para vocês aí, acho que vocês sentiram bastante isso, mas agora a gente está voltando com força total, Força Guerreiro, Força Guerreira, agora no podcast Fala Peixe. Conto com vocês aí, não sai daí não, compartilhe também com seus colegas aí, o Força Guerreiro, Força Guerreira, agora no podcast Fala Peixe. Valeu, galera! E aí, guerreiros e guerreiras! Trago para vocês uma novidade. O novo podcast, o 01, podcast Fala Peixe. Hoje eu quero trazer para vocês uma pessoa muito especial, uma colega de trabalho, é uma doutora especialista em emagrecimento. Você quer emagrecer? Tá com dificuldade? Então você vai aprender o que fazer para emagrecer com a doutora Milena. Milena, se apresenta para nós aí, quem é você? Oi, Peixe, estou muito feliz em fazer parte aí desse primeiro podcast. Espero que tenha muita novidade. Sim. Bom, vindo de você, né? Obrigado. Enfim, eu sou a doutora Milena Kersh, eu sou médica, eu me especializei em nutrologia, pós-graduação pela AFIA, estou me especializando pela Abram também e fazendo residência no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo em nutrição, enteral e parenteral. Estou muito feliz em estar aqui. Nossa, eu que agradeço. Gente, a doutora saiu da agenda dela, estava no Hospital do Servidor Público de São Paulo, veio correndo para cá, chovendo, para estar conosco aqui nesse primeiro podcast, para trazer para vocês esse tema que é discutido o tempo todo, em toda a rodinha, em toda a sociedade. O que mais fala é emagrecimento. Que dificuldade é emagrecer? Doutora, é difícil emagrecer com saúde? Olha, eu acho que é difícil hoje em dia para aqueles que não procuram ajuda profissional e acabam seguindo as dietinhas da moda, fazendo o que a vizinha falou que funcionou para ela. Então, assim, é algo muito individualizado. Sim. Então, não tem como falar que é algo fácil e simples. Porém, com uma ajuda profissional, com certeza, fica bem mais individualizado e bem mais fácil, né? Da pessoa conseguir seguir. Porque a gente vai bem de acordo com o que é o dia a dia dessa pessoa. Qual é uma dificuldade que você acha para uma pessoa emagrecer? Qual que é o principal? Vamos pensar em uma... Eu acho que hoje em dia é a rotina. Né? As pessoas acaba que a gente, pela correria do dia a dia, a ansiedade do dia a dia, acabamos chegando cansados em casa, deixamos o exercício físico de lado, você sabe bem, né? É verdade. E principalmente a falta de programação, que entra dentro dessa disciplina. Então a pessoa acaba entrando na semana sem pensar em programar aquela semana, como que ela vai se alimentar, que horário ela vai treinar, o que ela vai fazer ali. Poxa, 1 horinha de treino, você tem que concordar comigo que não é uma coisa absurda. Não. Mas para muitas pessoas fica uma coisa assim, nossa, eu tenho que treinar ainda, porque não se programou. Eu acho que o fato maior aí é a falta de disciplina e uma orientação profissional também, né? Sim. É o que eu sempre falo, todas as vezes meus alunos, quando pedem para mim uma orientação, eu sempre falo assim, procure sempre um médico primeiro antes de começar o programa. A doutora Milena é nossa parceira, está sempre comigo ali. E eu indico bastante a doutora Milena, porque ela faz esse trabalho para verificar as taxas metabólicas, né, doutora? É muito importante isso. Taxas metabólicas para iniciar um processo, né? Com certeza. Eu acho que assim, o primeiro de tudo é você conhecer o cliente, o paciente e entender que cada um tem essa individualidade que eu falei anteriormente, né? E a taxa metabólica, como você falou, até legal a gente entrar nesse assunto, é bem importante. Então, através de um exame físico, uma anamnese e até outros exames, eu uso muito a bioimpedância para avaliar taxa metabólica basal, gasto energético. E aí, ali em cima, a gente vai ter uma noção de quantidade de calorias que a gente vai inserir, junto com a nutrição, né? A equipe de nutrição sempre é muito parceira da nutrologia, então acaba que isso é fundamental. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir ter um processo mais eficaz, né? Que bacana. Moçada, você que está me vendo aí, não sai daí. Quero agradecer aos meus patrocinadores aí que estão comigo aí nesse projeto novo do 01, do podcast 01 com a doutora Milena. Nós vamos falar para vocês aí tudo sobre emagrecimento, vitaminas que você pode estar tomando ou não estar tomando, que tipo de dieta que eu devo fazer, dieta X, essa Y. Não adianta você ir naquela da internet. Tudo vai na internet, vai no Google, vai na inteligência artificial e pega aquela dieta, às vezes não é nem para você, porque tem que fazer um exame, né, doutora? Não pode chegar lá e, vou tomar isso que disseram que é bom. Vou até contar uma história de começar com a doutora. Doutora, teve uma pessoa que eu conheci, ela deixou o filho comigo num dia, no outro dia o marido vem e diz que a esposa morreu. Por quê, gente? Tomou um medicamento indicado por uma colega para emagrecer.
acelerou o batimento cardíaco da mulher, ela tinha problema, não sabia e faleceu. É muito grave isso aí, acontece muito. É grave e anda acontecendo com uma certa frequência. Eu acho que a internet ela veio pro bem e pro mal. Então, assim, a gente tem que ter um bom uso disso. O famoso Dr. Google, que a gente brinca bastante, mas é algo muito sério. Sim. Os pacientes acabam procurando muito ali receitinhas, chás. O chá é muito importante focar nisso. Recentemente, uma mulher, se eu não me engano, ela era técnica de enfermagem. Ela faleceu por uma hepatite fulminante por tomar alguns chás com 50 e sei que lá ervas. E aquilo ali foi super prejudicial bomba, né? E ela acabou falecendo. Fora outros, como cafeína, a gente estava até conversando um pouquinho antes sobre isso. A cafeína não é para todos, se a pessoa tem um problema cardíaco, a gente tem que avaliar. Então, realmente, isso aí é bem grave e anda acontecendo com mais frequência, sim. Certo. Doutora, a gente vai falar um pouco aqui, agora eu quero saber sobre a vitamina B12. A vitamina B12, ela é importante realmente para o nosso organismo, é só questão de farmácia? Porque a gente vê muito propaganda. Toma vitamina B12, que ela é bom para isso, para aquilo, mas para que vitamina B12? B12 é extremamente importante. A B12 ela tem relação com o sistema nervoso periférico, central. Então, ela é responsável ali, vou falar bem de uma forma mais ampla para todo mundo entender, por encapar os nossos neurônios, que é a bainha de mielina. E ela é responsável por essa parte neurológica, então. Então, alguns pacientes com deficiência de B12 vão experimentar de fadiga crônica, formigamento, cansaços, formigamentos de mãos e pés. Isso é muito comum no consultório. Eu tô com formigamento. A pessoa já acha que é diabetes. Não necessariamente é diabetes. Entre outras medicações que podem prejudicar a absorção dessa vitamina B12. Então, a gente tem que pensar em várias coisas quando o assunto é B12. Então, B12, assim... Mas antes de tomar vitamina B12... Eu tenho que ter uma dosagem para peso? Como é que você avalia isso aí? Como é que você faz? Primeiro de tudo, eu faço uma anamnese. Então, o paciente vai me relatar algumas coisas que eu posso pensar em uma deficiência de B12. Uma anemia megaloblástica, que vai aparecer lá no meu hemograma, uma hiperpigmentação, algumas úlceras na boca. Tudo isso pode me sugerir uma deficiência de B12, associada também a essa fadiga crônica, as parestesias, que são os formigamentos das mãos e pés, que são os principais sintomas. Visto isso, aí eu peço os exames, né? E aí, geralmente, hoje em dia, eu peço pelo menos anual um exame de vitamina B12. Veio baixa, porque lá na referência ele vai me mostrar, assim, 200 a 400. Infelizmente, a gente não segue referência. Muitas pessoas erram e pecam ali. Pegam o próprio exame, dão uma olhadinha e aí já vão suplementar, comprar qualquer dosagem, não é? Desculpa, não é assim. Que eles fazem? Então, assim, essa referência, basicamente, ela está relacionada a uma população específica e uma média da quantidade de B12 no sangue dessa população. E aí, eles colocam lá essa referência. Mas a gente gosta de uma vitamina B12 acima de 600, seria o ideal, né? Então, algumas referências falam acima de 400, 500. Eu gosto muito dela acima de 600. E aí, assim, a gente tem um bom parâmetro. Entendi. E o cara que faz atividade física de alto rendimento lá, ele precisa realmente estar com a ATP dele bem bacana ali, né? Tem que com certeza. Então, a vitamina B12, para o cara que faz um exercício em alto rendimento aí, é essencial, né? Exato. Até porque a fonte da vitamina B12 é principalmente alimentos de origem animal, que são as proteínas. Carnes, vísceras, o leite, os ovos. Então, o atleta ele precisa de proteína para hipertrofia, para manter aquela massa muscular. Consequentemente, ali dentro desses alimentos vai ter a B12, que também vai ajudar nessa questão aí, no caso de um paciente atleta, ou enfim, que precisa de uma performance. Doutora, muitos me perguntam, né, no dia a dia do meu trabalho aí, personal, ô Peixe, qual que é o melhor whey? Aí eu não entro nesse parâmetro que não é meu, eu não consigo indicar nada. Whey depende. Eu não gosto nem de... Não sei nem se eu te pergunto sobre isso aí, porque eu não gosto de whey, assim, de indicar. Não é que eu não gosto de indicar. É importante whey? Eu acho que depende também. Outra questão. Eu falo isso para a maioria. Qual é a melhor fonte de calorias, de nutrientes? É o alimento.
Porém, em alguns casos, a gente não consegue bater algumas metas só com o alimento e a gente precisa da suplementação. Por isso que se chama suplementação. Sim. Algo que a gente não atingiu aquela meta e precisamos suplementar. Então, o whey ele pode ser excelente em alguns casos. É um complemento, basicamente. Não que sejam realmente aqui. Tô tomando whey, tá tudo certo. Não. Aí deixa de fazer uma refeição bacana. Exato. Eu prefiro muito mais o arroz, feijão, um eu grelhadinho e a daí, salada. Porém, muitas vezes a gente não bate essas quantidades. Principalmente idoso, a gente vê muito. Idoso tem dificuldade tanto na mastigação de fibras da carne, do peixe, do frango. E aí a gente pode pensar em suplementar com whey, né? A proteína Sim. do whey. Doutora, outra coisa também que me perguntam, assim, que eu escuto bastante, que a gente tem mulheres, né? Menstruação. A mulher está menstruando muito tempo... Passa de 2, 3, 5 dias, 20, até 20 dias às vezes. Pode tá, a vitamina B12 está influenciando isso aí? A vitamina... o ferro? O que seria? Ela pode influenciar, mas principalmente o que a gente vai olhar para essa mulher que menstrua muito é hemograma, avaliar se tem alguma anemia. Beleza, o hemograma falou que não tem anemia, a gente não para por aí o rastreio. Eu vou olhar os estoques de ferro, vou olhar a ferritina dessa mulher. Se ela tiver abaixo de 50, essa mulher tá com uma fadiga crônica, tá com uma possibilidade. Então é a mesma coisa que você tem lá uma loja. Tá. E aí seu estoque tá acabando, sua loja tá funcionando. Mas a hora que o estoque repor, acabar... né? A loja vai começar a funcionar lentamente. A mesma coisa é que começa a aparecer anemia. Então, a gente tem que investigar esse perfil de ferro aí dessa mulher para avaliar se precisamos repor ou não. Legal. Doutora, então a B12, acho que a gente explicou para muitos que estão nos vendo aí, né? O que acontece da vitamina B12. Se tiver alguma dúvida a mais, procura a doutora Milena. Doutora Milena, fala um pouquinho onde você está, como faz para te achar. Bom, eu trabalho atualmente em São Paulo, no Hospital do Servidor Público Estadual, faço minha residência lá. E aqui em Mogi das Cruzes eu tenho um consultório particular, ali no Elbor Sky Mall and Offices, na sala 314, na Torre 3. Então, quem tiver interesse, me segue lá no Instagram, que vocês vão ter vários conteúdinhos, sempre junto com o Peixe, meu parceiro. Tamo junto, às vezes ele vai lá, faz uma Isso, bioimpedância, umas orientações, né, Pego Peixe? bastante macete com ela, viu? Nossa, graças a Deus. E eu com ele, com certeza. Então, vocês podem perguntar lá, fiquem à vontade. Segue o Instagram, doutora Milena. Qual é o Instagram, doutora Milena? É DRA Milena com Y Kersh. A gente vai botar lá na legenda, lá vocês vão ver lá. Doutora, mudando um pouquinho agora do assunto aqui, a gente fala sobre vitamina D e D3. Realmente é necessário? É preciso ter isso mesmo bem bacaninha no corpo? Olha, hoje é uma das vitaminas mais estudadas, é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, ela necessita de... Não é hormônio não, né? Então, a gente pode usar como um pró-hormônio, vai. Eu não vou falar que ela é um hormônio propriamente, porque a gente ainda está em estudo, né? Então, tem muitos estudos saindo sobre a vitamina D. A forma dela que nós consumimos aí, principalmente é o colecalciferol, que é a D3. A D2 é o ergocalciferol, que ele está mais ali comumente encontrado em vegetais, mas fontes animais é mais o colecalciferol, D3. E ela é fundamental pensando principalmente na parte óssea, né? Então, os estudos, eles comprovam a eficácia em prevenir osteoporose, em prevenir osteomalácia, em prevenir raquitismo, que são as doenças causadas pela deficiência de D, desculpa. E só que como hormônio propriamente ela ainda não é considerada, mas um pró-hormônio, pré-hormônio, por quê? Porque ela está relacionada ali com regulação de liberação de insulina pancreática, ela ajuda um paciente diabético a manter ali os níveis de glicose um pouco mais adequados, mas tudo isso ainda em estudo. E a gente tem assim um parâmetro assim sobre osteoporose, ela tem uma data assim para começar não existe. Pode ser em criança, pode ser em adulto. Como é que é a questão dessa... A osteoporose, ela pode acontecer patologia? É uma patologia? É uma patologia, né? Quando a gente tem uma deficiência ali, principalmente de cálcio, relacionada à remodelação óssea, que é como o osso vai se formando e ao longo do tempo, e principalmente com as deficiências de cálcio e vitamina D, a gente tem aí uma piora dessa remodelação óssea, consequentemente podendo levar a fratura. Tem idoso que fratura só por caminhar, uma coisa super simples, e aí tem microfraturas. Mas mulheres, por exemplo,
pré-menopausa, climatério, a gente já começa a fazer um rastreio. Ali, a partir dos 40, já seria indicado uma densitometria óssea para avaliar como que estão esses ossos, mas a gente tenta sempre manter uma vitamina D ali acima de 30, que é as recomendações que a gente tem aí das principais diretrizes hoje em dia, acima de 30. E ela ajuda até na questão cardíaca também? Ajuda na Então, questão cardíaca. no- Até porque a vitamina D, até é importante comentar sobre isso, ela é uma vitamina lipossolúvel, como Tá. eu falei pra você. Então, ela pode ter risco de intoxicação. Teve uma época aí do Covid que o pessoal usava muito. Bastante, foi falado isso aí, né? Porque fala que sem Isso. vitamina D você vai pegar Covid, como vai fazer? Exato. E aí as pessoas começaram a tomar, sem uma orientação profissional, altas doses que foram intoxicando. Nossa. E ela pode causar hipercalcemia, então excesso de cálcio no sangue, que isso pode prejudicar rins, pode prejudicar a parte cardíaca, Entendi. pode calcificar artérias. Então é bem sério esse caso, né? É. Então, a gente Até tem na que tomar esclerose bastante múltipla, cuidado. né? Câncer de esclerose, Sim. ela também ajuda para prevenir. Tem alguns estudos já que estão demonstrando uma melhora da imunidade, uma prevenção de câncer. Então, como um antioxidante, a gente está aí em estudos. Vamos ver. Tem coisa boa vindo por aí. Eu acho que daqui os próximos anos vão ter estudos que demonstram que ela realmente é boa para a imunidade. Por isso foi usada no Covid, né? Então, foi bastante divulgada. Doutora, mas aí vamos dizer que a pessoa não tem acesso à farmácia, não tem condições financeiras ali. Qual alimento hoje que ela possa se alimentar, que possa ter essa vitamina D ali? Tem algum alimento que ela... de fácil acesso? Tem alimentos. Os ovos possuem, por exemplo, 3 unidades internacionais. Couve tem? Couve tem um pouco. Pouco, né? Alguns alimentos verdes escuros também tem. Então, assim, a gente consegue uma quantidade de vitamina D pelo alimento, mas principalmente pelo sol, que já não é tão indicado. Os dermatologistas falam pra gente tomar muito cuidado com isso. Isso é uma polêmica isso aí. Fala, qual é o melhor horário? Aí tem uns que falam que é meio-dia. O melhor horário é o pico, é meio-dia, que é aquela radiação que o dermato ele olha pra gente e fala, não fala isso pro paciente, que socorro. É verdade. Mas assim, não estamos falando que o paciente deva ficar no sol, mas pelo menos ter uma luz solar, a vitamina D ela tá relacionada também a sintomas depressivos, então até essa parte, se você parar pra analisar, não falando fisiologicamente da forma que ela atua, mas da forma que faz o indivíduo sair um pouquinho no sol, sair na rua, fazer uma caminhada, não é? Mas, doutora, tem gente que detesta isso, né? Tem gente que Você não detesta. pega um solzinho Isso. e acha que é prejudicial porque fala que a médica falou que ela não pode pegar. Questão da melanina, o que tem? Em relação a melanina do corpo? corpo? Do corpo? Depende. Assim, o que acontece é que a radiação, ela pode te levar a processos de câncer, né? E alguns pacientes, por exemplo, pacientes com um tom de pele mais escuro, negro, ele já não vai ter aquela absorção muito eficaz da vitamina D. Tá. Até porque a vitamina D do sol, se a pessoa ficar lá horas e horas e horas no sol, tem uma hora que ela chega no limite e ela não vai mais absorver aquela vitamina D. Vai só machucar, na verdade. Aí vai machucar a pele. Então, por isso que a gente nem orienta horas, minutos de sol. E sim uma exposição normal, que todo mundo deveria ter, com esse mundo muito tecnológico, acaba que todo mundo trabalha muito dentro de escritórios, lugares fechados, sem a luz do sol. Mas seria importante, até para um hobby, uma caminhada, um tempo em família. Eu acho que isso também acaba entrando nesse meio. Entendi. Legal, então. Agora a gente vai mudar um pouquinho aqui, moçada. Tá gostando aí? Tá legal? Então, ó, agora a gente vai mudar um pouco aqui, o foco aqui, a gente vai falar sobre as dietas. Essa dieta que falam de... Ô, Peixe, eu tô na dieta carnívora. O que é dieta carnívora, doutor? É comer gente? Só daí Canibal? deve ser canibal. Que Mas, é isso? enfim, tá uma moda também, né? Eu falo que, é o que eu falo, a rede social, ela vem pro bem e vem pro mal. A gente tem que tomar muito cuidado e filtrar o que a gente... Por isso que eu falo, segue o peixe, gente, porque o peixe, ele tem informação de qualidade. Mas, enfim... Obrigado, acho que a gente tem que ter esse critério na hora de assistir as coisas e procurar fazer alguma dieta. Eu acho que é importante a gente ter uma crítica por trás disso. Tá. A carnívora, basicamente, é uma dieta em que as pessoas só consomem carne. Muitas vezes elas fazem um jejum intermitente associado a essa carnívora. Sei. Então, só consome produto de origem animal e carne.
e gordura. Qual é o risco disso? Sei. Risco cardiovascular. A gente entende hoje que uma dieta rica em gordura saturada, falando um pouquinho mais informalmente, aquela gordura que endurece a temperatura ambiente, o toicinho, Sei. a manteiga, eu falo dos excessos, tá? Ah. Então, ela acima de 10% dentro daquele planejamento alimentar, ela pode ser extremamente prejudicial, desenvolver infarto, AVC, doenças aí que podem levar a pessoa a óbito, né? É que o nosso organismo ele é incrível, né? Porque tem uns que... Eu dou exemplo até de quem fuma, né? Tem cara que fuma a vida inteira e o cara não tem um câncer de pulmão, não tem nada. O cara fuma 5 anos, pega um câncer de pulmão. Eu sou contra o tabagismo total, né? Contra total. Sim. Agora, tem colegas que ficam falando assim, peixe, eu de manhã eu só como só ovo e na hora do almoço é só carne, a janta também. Caramba, tá o dia inteiro comendo carne. E eu não sei se aí, igual você falou agora, não sei se é tão bom isso, né? Não é. Eu acho que, assim, toda dieta restritiva tem que ter um porquê e tem que ter evidência científica primeiramente. Você indica? Então, eu não indico a carnívora. Não, né? Não indico. Eu indico uma low carb, eu indico uma cetogênica, dependendo do período, né? Que a cetogênica seria um pouco parecida, não vou falar que é parecida com a carnívora, porque você pode consumir até 50 gramas de carboidratos. Bem diluidinhos ali, fracionados ao longo do dia. Mas, veja bem, tudo tem uma indicação. Eu quero fazer uma cetogênica porque eu preciso secar 5 quilos em um período de 30 dias. Será que para você é indicado? Não vai te trazer malefício? Você é um paciente diabético? Não é? Então, tem tudo que a gente vai analisar. Então, a carnívora eu realmente nunca indiquei. Eu realmente sou super contra. E a dieta carnívora também acaba a questão também de fibra, né, doutora? Que acaba faltando também, né? Porque a pessoa foca somente nisso, e aí? Exato. Tem pessoas que... Outra coisa também que perguntam pra mim, o intestino realmente é o segundo coração, o primeiro coração? O intestino é o quê? Na verdade, o intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro, né? A gente fala muito sobre... Coração é cérebro, gente. O eixo, mas não que não esteja correlacionado. Porque tudo que você vai colocar ali pra dentro, ele vai tá relacionado a tudo que é vital pra sua vida. As doenças começam lá? As doenças começam. Então, o intestino, ele é pensa numa cidade. Uma cidade com 3 bilhões de pessoas. Uma população grande, pessoas diferentes uma das outras, colônias diferentes, que são bactérias, fungos, vírus, tá? Então, essa é a nossa microbiota intestinal. A partir do momento que você começa a jogar muita toxina ali pra dentro, só industrializado, rico em conservantes, alimentos que a gente compra ali com uma validade de 1 ano, 2 anos, que são super industrializados, ultraprocessados, a gente está prejudicando essa microbiota. Então, ali não vai crescer coisa boa. A gente perde a microbiótica no decorrer dos anos, assim, de falta de alimento, a gente acaba perdendo, falta de algum alimento, alguma coisa que a gente come, a gente perde um pouco desses... Eu não sei o que é um micróbio bom e ruim. Na verdade, como funciona? A gente perde o equilíbrio, né? Nós temos dentro dessa microbiota tanto micro-organismos bons quanto micro-organismos ruins. Qual que é a diferença? Quando nós ingerimos mais esses alimentos ultraprocessados, industrializados, ricos em açúcares e gorduras saturadas, a gente está promovendo um ambiente mais maléfico. Então, o que vai proliferar ali? O que gosta de açúcar? O que gosta dos excessos? Vai proliferar coisa ruim. Então, os micro-organismos ruins. Aí o indivíduo começa a ter flatulência, né? Os gases mais fétidos fermentam, ele começa a ganhar peso, ele começa a ter mais espinha, mais acne no rosto, ele começa a ter um cansaço, uma fadiga mental, tem desabsorção. Às vezes, chega a um ponto, essa desbiose, que o indivíduo ele não absorve mais os nutrientes da maneira que ele deveria absorver, né, normalmente. E você não tá jogando fibra para dentro, você não tá fazendo com que o seu intestino funcione adequadamente, só vai crescer coisa ruim. E aí, até você modular isso, com fibra. Prebióticos são o quê? São folhas, verduras, as saladas, os grãos integrais, principalmente. O Q10 é considerado não? A coenzima Q10 a gente não considera, né, um pré-biótico. A coenzima Q10 ela tem alguns fundamentos ainda em estudo também, mas não como probiótico. Doutora, eu já escutei, acho que até a doutora Kátia Haran. Bom, a Kátia é o nome, sobrenome, não lembro agora. A pele faz cocô, então? A nossa pele faz cocô? A toxina que você não consegue eliminar pelos
né? Pelos nosso organismo ali. É polêmico falar isso. Fala que a pele... Gente, né? Assim, a pele faz cocô assim. Quando você vê muita... Isso eu escutei, né? Sim. Muito acne, muito não, mas toxina tem relação na pele com soltando, oleosa. Você... O organismo não está conseguindo dirigir... como é que chama? Digerir, fazer o processo. O fígado e aí acaba soltando pela pele. É isso mesmo? O que acontece muito comumente a gente tem duas partes de intestino. Intestino delgado e intestino grosso. Tá. O intestino grosso, que é onde formam as fezes mesmo, ele, de certa forma, uma parte daquelas fezes, a gente reabsorve água. Se você não joga prebiótico, como eu falei, as fibras, você não faz uma boa microbiota daquele intestino. Qual é a reabsorção de água que você está tendo? Uma água suja, digamos assim. Eu tô falando bem informalmente. Por isso que eu também falei de um jeito que então, todo mundo vai me entender ela volta e aquela água que vai ser É. utilizada para as diversas funções, ela vai voltar para o fígado ali. É. O fígado também é um órgão super importante Sim. para o que volta para o nosso corpo. Sim. Não é só o rim que filtra, o fígado também é um órgão filtrador, mas para o que volta. Então, acaba que você vai piorar com certeza, né? Você vai deixar o seu sangue ali, o seu plasma mais cheio de toxinas. Entendi. Ó, pessoal, a gente falou sobre emagrecimento no início do podcast, né? Aí você tá aí de casa pensando, pô, mas tem a ver isso com emagrecimento? Lógico que tem. Tudo que a gente tá falando aqui tem a ver, né, doutora? Com Porque certeza. faz parte, a gente tá... É um combo. É o combo. Equilibrando suas toxinas, seu organismo ali para receber todas as, né? Aí é como se a doutora vai lá e pede lá os exames lá, tem que fazer lá para saber as taxas metabólicas. Sim. A gente tá falando sobre isso aí agora. Agora a gente vai falar agora aqui, ó, doutora, sobre essa dieta intermitente. O Jejum jejum, intermitente. Ele funciona realmente para emagrecer? O jejum intermitente é uma outra técnica aí de tipos de dieta, Tá. né? Então, ele é uma estratégia, a gente pode utilizar para alguns vão se beneficiar, outros não. Então, você vê que tudo que eu falo depende muito, Sim. porque é muito Não pode individualizado. ser uma certeza, uma matemática não exata, né? Os estudos comprovam que o jejum é bem interessante, algumas pessoas têm a tendência a ter menos resistência insulínica, que é quando come muito Sim. carboidrato, vai elevando aquela insulina de uma maneira que o pâncreas fica cansadinho, daqui a um tempo vira um pré-diabetes, um diabetes, né? Entendi. Então, e é bem prejudicial para as diversas funções essa resistência insulínica. Sim. Então, o jejum ele pode ser uma estratégia para ajudar nisso, aquelas pessoas que têm um hábito mais beliscador, alimentar, que fica o dia inteiro. É um Eu gosto de amendoinzinho, é uma doce. frutinha. Ah, eu também amo Nossa, doce. doce é. Mas a gente tem que saber onde incluir. Você puxou um gancho legal. Vou dar uma dica pra Olha lá, vocês. presta atenção, hein? O doce, ele é interessante incluir que horário do dia? Depois de uma grande refeição. Então, você pegou lá seu almoço com bastante folhas, uma porção de carboidrato, então arrozinho, feijão, um grelhadinho ali, uma proteína grelhada. Depois disso, você pode incluir um doce. Bacana. Por quê? Porque ele é um açúcar ali. Vamos Sim. supor, um chocolate. Se você insere ele numa refeição vazia, tipo, eu tô no meio de uma tarde, tô com fome, vou comer chocolate. Pode te gerar um gatilho de querer comer mais, Sim. né? E 2, ele vai te gerar um pico de açúcar no sangue, vindo a um pico de insulina. Esses 2 picos aí, eles caem rápido demais quando é um açúcar, um carboidrato simples. Então, ele subiu rapidinho, vai cair. O que vai acontecer? Já foi em festinha de criança? Nossa senhora. No dia Brigadeiro, seguinte, quando depois- você acordou, você não acordou com fome? Sim. Comeu pra caramba na festinha, mas, Sim. pô, acordei com fome, como assim? Entendi. Ontem eu comi um monte. É por conta desses picos de glicemia. Porque a gente dá muito pico, quando cai demais, aí a gente quer o quê? Quer comer mais doce, Comer mais mais carboidrato e vira aí um efeito dominó, digamos Sim. assim, né? Uma bola de neve. Mas, doutora, você daria alguma receita assim para quem está em casa sobre uma dieta intermitente, assim, jejum intermitente de horário? Assim, por exemplo, como 4 horas direto, fico 12 horas sem comer, 16 horas. Pode assim? Tem alguma coisa, uma regra? A gente tem vários tipos de jejum intermitente, né? O mais comum é o 12 por 8. Então, Tá. fica 12 horas sem se alimentar, 8 horas se alimentando. Então, geralmente eu falo pra Mas fazer se alimenta à vontade ou não? Não, Aí- dentro daquilo que a gente calcula. Tá. Porque tem que entender uma coisa, gente. Emagrecimento é uma conta de matemática. Tá. Se você consome mais caloria do que você gasta de energia ao longo do seu dia, você vai ganhar peso. Sim. Se você gasta mais energia e consome menos calorias, você vai perder peso. Tá. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter o déficit calórico. Se eu não tenho déficit calórico, não há emagrecimento. Eu vi um cara aqui jogando na rede social aí, eu não sei quem é o cara, só escutei que é tanta coisa, tanta informação. 72 horas de
jejum intermitente. Tem umas pessoas que fazem uma loucura isso aí, né? 72 horas. Tem pessoas que se beneficiam. Honestamente, eu não gosto de nada que seja muito abrupto. Eu acho que para a população geral, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que... Tem que ter a crítica, como eu falei. Então, assim, para uma população geral, às vezes é um paciente que é diabético, ele vê um vídeo desse, o que ele vai pensar? Vou tentar. Passa super mal, ele usa lá insulina. E aí ele super passa mal, e enfim. Entendi. Então, a gente tem que tomar todo um cuidado, tudo tem indicação dentro da medicina. E você trabalha com essa dieta, você indica ela? Gosto, para algumas pessoas, como eu falei, perfil beliscador eu gosto. Tá. O paciente se segura um pouco mais. Tem muita gente que tem o comer noturno também, é outro padrão alimentar. E aí, o que eu faço? Eu inicio o jejum às 8 horas da noite. Tá. E aí, ela vai até às 8 da manhã. Aí, quebra o jejum com um café da manhã, de preferência, bem completo, com proteína, com uma fonte de carboidrato, com uma fonte de gordura, né? Sempre incluo uma fruta ali. Então, também tem que saber quebrar o jejum. Você não pode quebrar com doce. Entendi. Que acontece a mesma coisa que eu dei o exemplo do comer do doce. Vai dar pico. E aí a gente não vai doutora, ser interessante. eu não sei se você que está aí me vendo aí, se você sabe disso. É verdade que a falta de água, ela é a mesma coisa que sentir fome quando você... Deixa eu explicar melhor. Assim, você está com fome, aquela sensação de fome. Sim. Você acabou de comer. Você está com sensação, nossa, eu acabei de comer, estou com fome de novo. É falta de água? Vou até beber, peraí. Bebe água. É isso? A água é bem importante porque nós temos o centro regulador de fome e sede lá numa regiãozinha do cérebro chamada hipotálamo. Hipotálamo, eu ia falar dele. E eles são muito próximos um do outro. E muito comumente a pessoa não tem fome, sim desidratação. Entendi. E aí o que eu recomendo? Você sentiu fome? Será que é fome mesmo? Vamos beber um copão de água de pelo menos 200 ml? Espera uns 10 minutinhos. Se você ainda tiver com fome, talvez era fome mesmo. Sim. Ou uma desidratação mais grave. Se parou de sentir fome, era realmente falta de água. E aí é adequado que você consuma. E a gente orienta em média, para quem não tem insuficiência cardíaca, nenhuma restrição hídrica, 30 ml por quilo de peso por dia. Então, se é um paciente de 100 quilos, 30 ml vai dar 3 litros de água por dia. Então, Entendi. essa é mais ou menos a Porque referência. tem gente que fala assim, tem que tomar 3 litros e meio de água. Pera aí, o cara pesa... 50 quilos. E tá tomando pra que tanta água também? Não precisa, então, a gente também tem que tomar cuidado com os excessos. Excesso, então, nada... Até na água, né? É o mínimo e o máximo. A gente tem que tomar cuidado com os excessos, sim. Entendi. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os vilões aí do emagrecimento, doutora. Bora. São vários, né? Nossa, como tem. Nossa senhora, vilões do emagrecimento. Vamos até sentar direito. Me falam assim, que é mais assim popular, que é vilão do emagrecimento. Vilão, você fala em termos de quê? Que você de alimentação, aquele que sabe, a pessoa não consegue ficar sem e aí ela fica só aquele efeito sanfona. Eu acho que o açúcar é um vilão, né, principal que a gente fala, mas ele Carboidrato? O carboidrato depende, porque tem carboidratos ótimos. Nem o próprio açúcar, eu falo assim, ele em excesso também, tá? Sim. Claro, temos que consumir açúcar refinado, que eu falo o mínimo do mínimo possível. Mas ele, hoje eu vejo como um dos principais vilões, e a gordura saturada também consumida em excesso, né? Que são essas gorduras aí, a picanha, aquela lapinha de gordura da picanha, os excessos, né? Então... Se a gente conseguir incluir isso na alimentação do pessoal de uma forma equilibrada, tá tudo bem, dá para consumir. O pessoal fala, doutora, fala assim, né? Acho que você tá me vendo aí. Pãozinho, não vou mais comer pão. Não, caramba. Baita de um mito, assim. Não, o carboidrato, ele é vilão, pão? Não, não é o vilão. Não é. Ele seria vilão se você comesse a padaria. aí eu brinco sempre com os pacientes na consulta. Então, assim, muitos dos pacientes a gente inclui ali. E as nutris vão falar melhor que eu. Sim. Um pãozinho ali, eu geralmente só peço para tirar o miolo. Eu não comer. Como miolo. E aí a gente inclui uma fonte de proteína junto com esse pão. Para ele não ficar um carboidrato pão simples com ovo, vazio. por exemplo, seria legal pela manhã. É excelente alimento. Né? Pode ser de manhã, Combinação à noite boa, eu não né? gosto de jantar. Põe ali um pão com ovo. Ou dá para fazer até um hambúrguer com uma carne magra. Tá. De preferência, a gente orienta sempre os pães integrais. Então, por quê? Eles vão promover mais saciedade para quem está no processo de emagrecimento. A fibra é importante, então todos os grãos integrais, eles vão ser mais importantes por conta da saciedade, principalmente. E também por não dar pico de glicemia, né? Então, isso é importante. A gente tem uma questão também, doutora, da questão da industrialização dos alimentos, né? Tem muita toxina, né? Muito. Então, você pega um pãozinho lá, por exemplo, lá de saquinho lá, se você não prestar atenção bem nele lá, às vezes o cara
está comendo integral, não está comendo, porque ali a farinha Sim. integral está em terceiro. O primeiro fonte elemento é sempre o que tem maior quantidade. Maior quantidade, né? E na maioria das vezes a gente tem que realmente olhar a tabela nutricional para ter certeza, né? Os pães, realmente, eles são... Dá para errar bastante ali. Eu vejo, pão integral. E, na verdade, ele é 30% integral. Ele é só enriquecido com uma farinha integral. E, na verdade, a farinha principal utilizada é a farinha de trigo normal mesmo, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. O ideal seria um pão 100% integral. Mas eu vou ser honesta. Entre um pão integral, daquele industrializado, de forma, e um pãozinho francês integral... O que vai acontecer com o pãozinho francês no dia seguinte? Ele vai endurecer. Ele vai ficar... Não dá pra comer, né? Sim. Por quê? Porque ele foi feito aquele dia pra consumir naquele dia. Tá. Pronto, ele não tem conservante. A pizza é vilão? Entende? Você Depende gosta do de que pizza tem. aí, ó. Pizza. Eu gosto de pizza, nossa senhora. Depende do tamanho da massa. Né? E aquelas pizza pan, né? Com aquela O massa cara bem, vai lá na pizza bem... lá. Quer ver, ó, moçada? Você que tá aí, ó. Vai lá na pizzaria, pede a pizza lá e fala assim, ó. Come somente o recheio da pizza. Tá certo isso aí? Depende do recheio. O que eu falo é, procure pizzas mais proteicas. Então, uma pizza de frango com catupiry, de preferência um catupiry light ali, dá até para incluir, ou só de frango, uma pizza de atum. Seria uma forma mais interessante de você unir o carboidrato, a proteína e a gordura. Tá. Tudo unificado. E quantidade, 2 fatias, né? Entendi. Vamos comer às 8, não? É. Né? Porque Doutora, aí não olha, tem eu gosto como. de pizza, hein? Eu Só também. que assim, mas eu queimo caloria pra caramba também. Ó, só de falar eu falo muito, já queimo bastante caloria Imagina. falando. Né, Somos doutora? 2. Eu gosto de falar, então... Só que eu queimo menos que você. É o dia inteiro correndo pra lá e pra cá, acaba queimando bastante caloria. E queimar caloria com... Vamos lá agora falando sobre... eu quero emagrecer rapidamente, doutora. E vou lá e falo assim, vou tomar medicamento para emagrecer lá. Aleatoriamente de uma vizinha que mandou tomar. É perigoso? Muito perigoso, principalmente quando não é prescrito, né? Isso aí nem se fala, então. Não sugiro que façam isso, medicações, principalmente, às vezes, nem sabe o que tem na formulação. Sim. Eu acho que, primeiro de tudo, até para um médico que prescreve para o paciente, às vezes prescreve no próprio consultório, na própria clínica, pede para olhar... Esse é um vilão do emagrecimento também, né? Não, eu acho que assim, quem não deve não teme. Pede para olhar o rótulo. O que você está aplicando em mim? O que você está me dando? Não é simplesmente ir lá e aplicando. Então, eu acho que isso é fundamental. Peça as explicações. Eu acho que toda essa orientação é válida, mas nunca faça uso sem orientação profissional. Isso aí Aquelas enzimas que o pessoal costuma aplicar na parte visceral, funciona aquilo lá, doutora? As enzimas esvaziadores de gordura, a gente chama, né? Eles funcionam para coisas pontuais. Tá. Então, é mais uma questão estética, digamos assim. Uma paciente que já é magrinha, que tem que ela faz academia, faz um exercício resistido, só que ela tem aquela bananinha ali embaixo do bumbum, ou aquela gordurinha ali abdominal. Mesmo que às vezes você olhando e por tudo ela tá legal, mas incomoda. E aí esteticamente pode funcionar. Agora, para emagrecimento, não. Isso aí é um plus, né? A gente fala que é uma questão mais estética para a paciente se sentir bem quando tem uma gordurinha que ela tem mais dificuldade e tá mais resistente ali para ser queimada. Doutora, vê lá, a pessoa chegou lá no teu consultório lá, ela chegou lá, eu nunca chamo eu não chamo que tá obesa, eu nunca trato dessa maneira. Eu sempre falo assim, que ela tá muito fortinha. Eu acho que ela assim... tá forte, né? Tá... Portador de obesidade, no máximo, né? Eu acho que a gente tem que saber muito como usa as palavras e você tá... Eu não Perfeito. Acho obesidade é uma doença? Obesidade é uma doença. Hoje tem um CID, né? Que no Código Internacional de Doenças, CME, e ela deve ser, sim, considerada doença crônica e doença grave, que pode levar a diversos outros problemas de saúde, hipertensão, diabetes. Então, realmente tem que ser tratado. E não existe ex-obeso. Quem é obeso um dia sempre é obeso, independente se perdeu peso ou não. Isso aí é bem interessante da gente pontuar. Entendi. Então, o paciente foi lá, chegou no peso ideal dele, com tratamento adequado, ele tem uma doença que está em controle, mas não que ele vai deixar de ser. Entendi. Entendeu? E às vezes a obesidade também, às vezes ela é uma questão até da questão psicológica também, não tem a ver isso aí também? A pessoa às vezes tem que procurar os profissionais ali para poder
Sim, né? é muito fundamental. Psicólogo, às vezes, o doente acha que é psicologia somente para... Não, às vezes não, né? A obesidade, ela não Você é uma indica, doença doutora, tratada. quando a pessoa vai lá, você vê que você fez de tudo e ela não consegue e você, Sim. você indica? São meus parceiros Você totais, indica? assim. Na verdade, não é o nutrólogo sozinho que vai Sim. fazer o paciente emagrecer, né? Não é Então, o é médico. multidisciplinar, uma É equipe, multidisciplinar, é uma equipe. né? É uma equipe. Sem equipe eu não trabalho, não consigo. E tanto é, Tá. né? Não sei se você sabe, a doutora deve estar sabendo, porque ela vive, né? Médica, ela sabe disso, né? Uhum. Hoje tem hospitais que já tem equipe já ali multidisciplinar, que tem o profissional de educação física junto. Sim, educação física, o médico, nutricionista, é Nutricionista, fundamental, não é porque passou no psicólogo, nutrólogo que não precisa do nutricionista. neuro, nutróloga, Psicólogo, então assim, são fundamentais. todos, né, ali trabalhando Às vezes em comum. fisioterapeuta, Sim, então, importantíssimo, então né? são fono, dependendo às vezes Doutora, a do pessoa jeito que chegou lá, pessoa pra ser atendida por você lá, chegou lá, marcou horário, chegou lá para atender lá. Logo de cara assim, na primeira consulta, quais exames que você pede para ela trazer para você, já para você ver como é que tá? Ela tá bem assim, uma Depende, regra? Não tem regra. Não tem? Claro, eu peço um hemograma, uma função hepática, uma função Vendeu um renal. peixinho para nós aqui, vende o peixe aí. Não, eu peço sim um combinho ali que eu julgo importante, dependendo da idade, tudo muda, dependendo da idade. Existe se um é padrão não adolescente. para pedir esses exames para fazer Não existe um padrão. Na verdade, é indicação clínica mesmo. Tá. Então, por exemplo, uma criança que às vezes não tem indicação pela clínica da criança, eu não vou precisar pedir exame. Eu vejo alguns colegas aí pedindo exame para criancinha de 1 ano, um monte de exame. Nossa Senhora. E aí já é super inadequado, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A medicina ela é muito mais clínica, por isso que os exames se chamam complementares. Eles vão complementar uma hipótese diagnóstica minha. É igual pegar uma criança e faz índice de massa corpórea na criança de 10 anos. Não se faz, A gente tem, até avalia-se o IMC, vê se ela tá fora, mas não é uma coisa assim, que vai ser uma Não, você já uma vê para restrição a criança calórica chegar lá muito e ver que ela é obesa, importante. você já vê que ela tem uma Sim. comorbidade A gente ali, até já acompanha por curva. Tem Tá. curvas da Sociedade Brasileira de Pediatria que a gente acompanha IMC em criança. Ah. Mas o tratamento é completamente diferente. Não é um tratamento com uma restrição calórica importante, até porque ela está em fase de crescimento. Como Sim. que eu vou reduzir tanto a caloria se essa criança está em fase de crescimento? Aí ela não atinge a estatura ideal. Então, pode ter alguns problemas endocrinológicos. Então, tem todo um outro cuidado. Agora, de exame para adultos, geralmente, eu peço um hemograma, uma função hepática, um colesterol, que é fundamental. As vitaminas que são mais prevalentes em deficiência aqui no nosso país, que é a B12, a vitamina D, né, o ácido fólico. E, dependendo do tipo de pessoa, um perfil hormonal a gente pede também para avaliar, que pode estar associado. A vitamina K2 é K2 que chama? A K. A K, ela é importante também? Ela é Vitamina importante, os estudos eles demonstram que é bem interessante a reposição dela em conjunto com a D. Eu faço pouco, mas os estudos já comprovam que é bem interessante a associação de D com K2. Entendi. Doutora, eu vou deixar você assim para falar um pouquinho mais agora aí. Vou deixar aberto aí o tema aí para você abordar um que você acha que é muito questionador, que a gente não... O que você ajudaria a gente aí para falar? Alguma coisa que você vê que tem muito... As pessoas erram bastante, vamos pensar assim, vai. Um erro comum. Olha, eu acho que as pessoas erram muito em quantidade de alimento. Então, as nutris vão saber também muito sobre isso. Espero um dia você trazer uma nutri aqui, vai ser um prazer assistir um podcast com nutris. Vamos convidar. Quem sabe, vamos trazer a doutora Milena, mais uma nutricionista. Seria ótimo, pra gente desmistificar várias coisinhas. Vou até deixar você à vontade para muito. trazer uma colega aí. Com certeza, vamos trazer sim. E o que acontece muito é densidade calórica. Certo. Então, por exemplo, eu até fiz um vídeo recentemente sobre colher de sopa. Quando a gente coloca lá no planejamento que seja, e uma colher de sopa de arroz. Uma colher de sopa, para mim, é uma colher rasa, né? Que é uma colher que a gente mais utiliza. Aí o paciente vai lá e coloca uma colher montanha. Sei. Isso muda, porque é uma conta de matemática, como eu falei. Densidade calórica, então o arroz nem é tão denso assim em calorias, mas uma pasta de amendoim é. Se eu coloco uma colher montanha de pasta de amendoim, eu vou ter no mínimo ali umas 200 calorias. E 200 calorias ao final da continha de um dia, uma semana, um mês, esse paciente não vai conseguir manter a quantidade de calorias que eu calculei para o gasto energético dele. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ganhar peso ou estabilizar o peso e não vai perder, né? Então, é diferente para um paciente que está em ganho de peso, que está em hipertrofia, que a gente acaba
colocando mais caloria ali, então é diferente. Qual que é a dieta mínima para um ser humano? Uma dieta mínima que você... E a máxima que em termos de Calorias? de caloria. 800 calorias é a mínima ou tem menos? E a máxima qual que eu seria? acho que assim, se for olhar em tipos de dieta que a gente prescreve, as nutris principalmente, acho que a cetogênica seria uma dieta ali de 700 calorias, 600 O que é cetogênica? a 700. Agora a cetogênica, você Cetogênica sabe? Vamos lá, é uma dieta na qual a gente diminui o consumo de carboidrato. Tá. E acaba restringindo um pouco calorias também. A gente pode fazer a very low calorie, né, que é bem baixa em calorias, junto com cetogênica. Você vai promover cetose, ou seja, o principal macronutriente que a gente utiliza hoje, pessoas comendo normalmente, aquela alimentação equilibrada do brasileiro, que tem carboidrato, a gente utiliza a glicose. Então, carboidrato como fonte de glicose para fornecer o ATP, que você falou que é a Sim. nossa energia vital. Sim. Nesse caso da dieta cetogênica, a gente vai utilizar outras fontes, principalmente proteína e gordura, tá? E aí a proteína e a gordura, elas vão formar moléculas de glicose através da conversão delas. Que a gente fala ali principalmente da gliconeogênese, né? Por meio que é um processo no qual a gente forma glicose por outros macronutrientes que não sejam carboidrato. Então, é bem interessante. Aí o paciente é bom para melhorar a resistência insulínica, melhorar os níveis de açúcar no sangue. Então, pode ser interessante. Utiliza-se aí para diversas questões bem específicas. Não é para todo mundo. Ela é muito restritiva. Um tema assim que, lógico, é um tema assim popular, né? Câncer de mama, né? Na mulher. A gente vai só... eu escutei uma médica dizendo que o câncer de mama ligado do lado esquerdo tem a ver com a parte psicológica, tem a ver isso aí com uma perda muito grande ali de um ente querido, de um filho, aí acaba pegando o lado esquerdo. Tem a ver isso aí? Não tem uma correlação. Não é a nossa área, né? Não é muito a minha área também, mas assim, pelo pouco que a gente vê aí, dá uma lida, o câncer de mama, ele tem um fator genético muito aflorado, né? Alguns hábitos de vida que podem estar relacionados, mas principalmente o fator genético. Então, eu não colocaria isso relacionado à emoção. Mas é um fato de que hoje em dia, sintomas depressivos, angústias, tudo isso leva a piores hábitos de vida. Tá. Então, uma alimentação inadequada, com aumento de açúcar no sangue, promovendo mais inflamação. Então, isso pode estar correlacionado a esses processos oncológicos como um todo, não um câncer de mama propriamente dito. Então, eu acredito sim que depressão deve ser tratado, deve ser procurada assistência. Psiquiatra não é médico de louco, a gente tem que quebrar esse tabu. Tá sentindo uma angustinha, tá ali mal, tá triste demais, você tá mais sedentário, tá prejudicando o seu dia a dia, os seus hábitos, procure uma assistência, psicólogo e psiquiatra. Não caia na bobeira de ficar daquele jeito. Então, assim, procure ajuda. Isso é o mais importante. Não pode ficar achando que eu não vou procurar ajuda porque eu não estou doente, não sou, né? Não sou louco, porque eu vou buscar. Sim, não. E não, né? Você tem que... Agora, assim, também tem muita gente que tem medo também de tomar remédio, né? Sim. Porque você vai a alguns profissionais, não quero fazer um pré-julgamento disso, mas tem muitos que tudo é remédio, né, doutora? Tudo é farmo. E eu acho que a linha que você segue é legal, que você não segue essa linha de medicação, né? De farmo. Eu acho que assim, não vejo, né, isso remédio realmente não é para todo mundo, tem indicação, tem contraindicação, tem associações que são completamente contraindicadas. Então, a gente tem que saber o que faz, né? E a grande parte dos meus pacientes em consultório, primeira consulta, dificilmente eu prescrevo. Claro, não vou generalizar, alguns têm a possibilidade de indicar medicação. Mas, primeiro de tudo, eu brinco sempre em consulta e falo isso. Você já viu uma casa ser construída sem uma terraplanagem do terreno? Não tem como. Então, se eu não melhoro o hábito, eu não faço ela entender que ela precisa melhorar os hábitos, para que eu vou incluir uma medicação? Né? Então, assim, a gente vê muito hoje Ozempic, agora o famoso Mounjaro, né, que está chegando agora no Brasil. Então, são medicações injetáveis que promovem realmente uma maior saciedade e, consequentemente, o paciente perde peso. Dependendo do caso, se ele não melhora hábito, ele vai ter tanto sintoma, efeito colateral, que não vai conseguir se beneficiar do tratamento, vai perder dinheiro, vai ficar chateado, vai ficar mais frustrado. Então, assim...
E cada passo, eu falo para eles que eu considero um grande passo. Então, se você não fazia nada, você era sedentário, extremamente sedentário, e hoje você caminha 15 minutos uma vez na semana, parabéns. Sim, sim. Eu acho que nisso você concorda super comigo, Sim, você que é com dessa certeza, área. lógico. Porque, assim, você promover uma motivação naquela pessoa que está tantos anos sem fazer Sem absolutamente movimento, né? nada, sem movimento. Às vezes o excesso de peso gera uma dificuldade para caminhar, mas ele está lá, ele está se esforçando para fazer alguma coisa ou fazer um exercício dentro de casa. Então, esse é um primeiro passo. Sim. Sem terraplanagem, eu não construo a casa. Então, não adianta eu passar o remédio mais milagroso, mais caro, que está lá nos Estados Unidos, se a gente traz para cá, não adianta nada, o paciente não vai aderir ao tratamento. E a população está ficando obesa, doutora. Já tem um estudo aí que daqui 20 anos a gente vai ter a cada 4 pessoas, 3 vai estar obesa. Sim. Gente, é muita coisa, né? Hoje quase 45%, se eu não me engano, se eu não estiver errada, 45% da população mundial já é portadora de obesidade e sobrepeso. Sim. Tá? Então, a gente não pode também deixar chegar à obesidade. Poxa, já viu ali um sobrepeso? Acende a luz amarela, vamos começar um tratamento, vamos entender o que é que está causando aquilo. É genética? É um comer emocional? É o estresse? É a fadiga crônica? Que é o que está acontecendo muito com as pessoas, né? Então, esse mundo rápido demais, em que inclui que você deve ser uma pessoa multifunções, que seu dia de 24 horas deveria ser multiplicado por 2, deveria ter 48 horas, não é bem assim. Então, assim, eu acho que fazer o mínimo, fazer o básico que dá certo é ótimo. Não vamos inventar moda. Sim. Vamos fazer o básico, não vamos colocar 1000 coisas, 1000 afazeres no dia para fazer. Faz o que você precisa fazer e tenta se disciplinar. Nem todo dia a gente vai estar motivado. Isso é um fato. Vão ter dias que você tá lá com um plano alimentar, eu não gosto nem de falar de dieta, né? A palavra dieta remete à restrição, eu não acho isso legal. É interessante que o paciente entenda que aquele plano alimentar, às vezes, ele não vai estar motivado, mas a disciplina vai contar. Ele preparou as marmitinhas dele no final de semana. Então, raramente ele vai furar aquilo durante a semana. E se furar, tudo bem. Furou uma refeição, próxima refeição volta ao normal. Nós somos seres humanos. A gente tem relações sociais, a gente sai, a gente tem festas. Que bom! E isso é importante também para um processo ser saudável. Doutora, então, isso é fundamental. Deixa eu te perguntar uma coisa que também é polêmico também, que é a questão de bebida, né? Que acho que eu sempre pergunto para você, doutora, eu posso continuar bebendo a minha cerveja normalmente, destilada? Que bebida que eu vou tomar para poder perder peso? Depende, eu quero emagrecer. Do que é normalmente pro pessoal, né? Que Hoje é normalmente? em dia, normalmente é. é uma dúzia de long necks, enfim. A cerveja é importante a gente, não só a cerveja, todas as bebidas alcoólicas, é importante pontuar que cada 1 grama de álcool contém 7 calorias. Nossa. É bastante. Fala de novo, doutora, você que tá vendo aí, doutora, fala de novo. 1 grama de álcool, 7 calorias. Então, assim, isso é algo que a conta também não fecha ao longo do final ali, do nosso processo, do nosso planejamento. Então, eu sempre falo pro pessoal muita moderação. Não tô falando para deixar de beber. Fora que o álcool intoxica, inflama, ele tem várias substâncias tóxicas e aí vão ser diversamente prejudiciais. Então, eu falo tudo moderadamente. Quer tomar uma cervejinha, um drink final de semana? Prefira tomar sempre acompanhada de uma água, mas o mínimo possível. Não tem como a gente alencar as duas coisas, e não só em emagrecimento, em saúde como um todo, né? Mas eu não tomo cerveja, eu tomo vinho. É vilão também? O vinho, olha, eu vou falar um negócio vinho, aqui gente. Quem toma polêmico, vinho aí? Muito polêmico. Dieta do Mediterrâneo, por exemplo, isso, eles consideram que um cálice de vinho, então 150 ml, uma vez ao dia, ela pode ser benéfica por ter antioxidantes, que é o resveratrol, que vem da uva. Seria muito interessante, ajuda na saúde cardiovascular. Isso. Porém, é uma tacinha. Outro dia eu vi um meme na internet, a doutora indicou uma tacinha de vinho. A pessoa tava com uma taça desse tamanho. Então, assim, cuidado, gente, é sempre com muita cautela. Então, ó, da bebida, então, você que bebe, vai controlando aí, vai devagar, procura o peixe para primeiro fazer uma atividade física bacana e depois você bebe. É isso né, aí. doutora? Primeiro procura o peixe, indica a doutora vai fazer a avaliação, aí você volta pra gente, aí a gente vai... Show. Doutora, aquele iodeto, iodeto e o outro, qual que tem 2, né? O iodo... Iodeto, é isso mesmo? Função da tireoide. E aí, qual a função dele para nós? É importante? O iodo, ele é muito importante, pensando aí em saúde da tireoide, né?
o que acontece muito é que as pessoas acham que tem que excluir o iodo. E não, o iodo ele é importante para que a tireoide, que é aquela glândula que a gente fala muito sobre metabolismo, funcione adequadamente, né? Geralmente a gente tem sal iodado, então não tem aquela necessidade de reposição de iodo, Entendi. a não ser que o paciente realmente viva numa escassez de iodo, que não é o Você caso pede aqui o no T3 Brasil. lá quando, naquela... Pediu? Sempre pede o T3 eu não peço sempre. Não? Eu peço rastreio, TSH, Tá. que é o hormônio cerebral, que ele vai me falar como que tá o eixo dessa tireoide funcionando. É. Poxa, eu vi que esse TSH tá aumentado, ele tá suprimido, alguma coisa tá acontecendo ali. Aí eu peço T4 livre, geralmente. Tá. E aí o T3 dificilmente eu peço, mas dá pra pedir também. E aí, dependendo do caso, quando é algo muito, muito específico, aí encaminho pro endócrino. Se não, a gente consegue ali no consultório ajustar, se é um paciente que já tem um hipotireoidismo. É importante falar sobre tireoide, todo mundo acha, poxa, tireoide influencia no emagrecimento? Influencia, Bastante, pode né? influenciar Tem- sim. Quem tem problema de tireoide tem problema de emagrecimento, Sim, né, doutora? o hipotireoidismo, ele promove o ganho de peso, ele O deixa o Ronaldo mesmo, metabolismo fenômeno, lento. parece que ele tem problema, É. né? Uma vez questionaram ele do peso dele, ele falou, gente, mas Mas é uma questão eu de tenho um problema passar. de tireoide. É uma questão de passar num profissional bom, ele vai avaliar a necessidade de medicação, vai otimizar tudo isso. Consuma poucos alimentos inflamatórios, então o açúcar, mais uma vez, a farinha de trigo, enfim, são os alimentos que a Doutora, gente pressão considera alta, mais... o magnésio quelato, lá, magnésio quelato? Magnésio. Magnésio é um mineral, Chama. né? O quelato é o... O quelato é o que a gente mais usa, assim, Tá. abrangente. Tá, o cara tem pressão alta lá. Eu até perguntei pra você esses dias aí. O cara tem pressão alta e funciona o magnésio para baixar essa pressão? O cara não precisa de fármaco? Não. Sozinho, o magnésio não vai abaixar a pressão dele, né? Tá. A gente tem vários eletrólitos que são fundamentais e minerais fundamentais ali, o cálcio que a gente falou anteriormente, sódio, potássio para funcionamento da parte Porque cardiovascular. assim, já cortando, mas para dar seguimento na sua resposta ali. Por exemplo, o cara tá 10 anos tomando remédio lá para pressão. Ele já está adaptado até o organismo dele. Tá. Esse fica difícil fazer esse desmame para poder procurar um magnésio para diminuir a pressão dele. Olha, Se no início da pressão dele começar com um tratamento de quelato lá, de magnésio. eu acho que o ajuda? mais ideal é o seguinte, É. não vai ser o magnésio em si, e sim os hábitos de vida desse paciente. É um paciente obeso? Muitos pacientes portadores de obesidade, eles têm hipertensão, tomavam remédio, a gente conseguiu ir desmamando a um ponto de ficar sem, porque a pressão se normalizou. Certo. Ele não deixa de ter hipertensão arterial sistêmica. Ele só controla. Mas ele controlou sem medicação. Isso é possível. Assim como um indivíduo que não é obeso, dependendo do hábito de vida que a gente melhora, talvez a gente consiga também segurar. Não vou botar a conta 100% no magnésio, não. Então, quer dizer, se eu quiser tomar só magnésio lá, todo dia tomar magnésio, Não. não. Depende da indicação. Tem que fazer realmente. O que tem que fazer então? Tem que fazer procurar a um doutora check-up, Milena. É isso aí. Procura a doutora Milena. Ela vai pedir os exames, vai ver suas taxas Pra metabólicas. tudo tem Né, indicação, doutora? né? E aí a doutora vai falar, Contraindicação. você precisa fazer atividade física. Procura o peixe. É bem isso, gente. Atividade Aquele, ó. física é com o peixe. Ainda mais Pilates, que eu gosto muito, né? Pilates é Pilates é excelente, sensacional, né? porque é um exercício de Moçada, força, procura Pilates, querendo hein? ou não. Chama aí que a gente vai fazer Pilates Peixe junto. faz, já fiz a aula com ele, ó, maravilhosa, Vamos viu? lá, hein? Doutora, para finalizar, a gente está chegando ao final aqui do nosso podcast, primeiro podcast 01. Quero agradecer aos meus patrocinadores, agradecer a doutora, Obrigada. que se dirigiu de São Paulo para cá, chovendo, para poder estar conosco aqui. Doutora, para finalizar, dá um recadinho para as pessoas que estão nos vendo aí. O que você pode dizer para aqueles que querem emagrecer? Qual a receita do bolo? Olha, para emagrecimento, eu não vou falar que tem uma receita do bolo prontinha, né? Mas se você seguir alguns passos, que é hidratação adequada, como a gente comentou aqui, atividade física, principalmente com exercícios de força, Tá. quando possíveis e não contraindicados, então quem vai falar isso vai ser o peixe Da próxima depois a gente vai para falar sobre vocês. isso. Uma alimentação equilibrada, de acordo com a quantidade de caloria que você precisa ingerir, evitando o álcool, evitando açúcar, evitando alguns alimentos mais inflamatórios, ultraprocessados e industrializados, tem como a gente fazer um processo de emagrecimento bem natural. E se a gente tem uma recidiva do peso ou não conseguiu só com isso, algumas pessoas sim têm indicação de medicação, elas sim podem ser super eficazes e não ter nenhum problema para sua saúde, mas tudo isso é visto em consulta mesmo, né? A indicação Bacana. é médica. Show de bola, estamos chegando aqui ao final do primeiro podcast 01 com a doutora Milena.
Doutora, obrigado. Eu que agradeço, E, Peixe. ó, posso convidar outras vezes? Com certeza, tô Então, a gente honrada de fazer esse primeiro episódio. Vamos fazer agora um próximo, aí vamos chamar uma também nutricionista. Com certeza. Né? Moçada, não sai daí do meu podcast que vai vir mais novidade para vocês aí. Tem outros profissionais aí que vão me falar sobre saúde, sobre atividade física. Gente, muita coisa vem por aí. Vem com a gente. Show de bola, Valeu. Peixe. Obrigada. Tchauzinho. Valeu. Valeu. Obrigado. Show, hein? Arrasou. Gostou? Curte, compartilha e se inscreve no canal Força Guerreiro, podcast Fala Peixe. Valeu, galera!